Começar com a seguinte definição, a definição da função exponencial de base A, que ela existe no seguinte sentido: dado A positivo, com A diferente de 1, tá? Com A diferente de 1, A é um número real positivo diferente de 1, positivo diferente de 1. A função exponencial de base A, função exponencial de base A, é a função denotada por XP índice A, tá? Cujo domínio é R, é o conjunto R, cujo contradomínio eita, tá horrível hoje, hein? Tá horrível. Cujo contradomínio é o intervalo 0 mais infinito e cuja lei de formação é dada por função exponencial de base A aplicada em x é A elevado a x, qualquer que seja x real. Então, essa função, agora veja bem, ó, função exponencial de base A é a função dada por essa lei de formação, onde o A é positivo e diferente de 1. Porque se o A for 1, você não tem a função exponencial, você tem a função constante. Quanto é 1 elevado a x, tá certo? Para todo o x real, é 1. 1 elevado a x para todo x real, inclusive 1 elevado a 0, né? Por definição, 1 elevado a 0 é 1. Tá? Então não tem por que ser considerado função exponencial. Função constante é estudado, inclusive, já em outros contextos. Então, função exponencial de base A é isso, é o A positivo, A diferente de 1. Ok? Tá? Agora, você observa o seguinte, ó. Dado A positivo com A diferente de 1, tá? Tem-se o seguinte, melhor colocando, a função exponencial, mais uma vez eu vou destacar por escrito, a função exponencial de base A. E quem é ela? É a XPA, que vai de R aonde? Em 0 mais infinito, certo? Vou tentar tirar aqui. Mais infinito. Tá? A função exponencial de base A satisfaz o seguinte. Satisfaz a seguinte igualdade. Quem é XPA base x? É A elevado a x. Só que A elevado a... Isso é definição, tá? Isso aqui é por definição. E é definição.
Só que A elevado a x, quem é? É a exponencial de x, logaritmo natural de A. Qualquer que seja o x, que real. Então, daí sai o seguinte. A exponencial de base A, tá? Ela é de classe, o A é índice aqui, tá? A exponencial de base A é de classe C infinito, que né? Tem todas as derivadas de classe C infinito com o seguinte, quem é a derivada da exponencial de base A em x? Quem é? Você olha para cá. Quem é a derivada disso? Quem é? E elevado a x, logaritmo natural de A, né? Derivada da exponencial aplicada em x, logaritmo natural de A, vezes a derivada de x, logaritmo natural de A em relação a x, que dá quem? Dá quem? Logaritmo natural de A. Ou seja, isso é o logaritmo natural de A vezes A elevado a x. Tá? Tá bom? Dá. Ok? Então isso dá, vamos colocar assim. A elevado a x vezes o logaritmo natural de A. Qualquer que seja o x real. E, portanto, quem é a derivada segunda? Quem é a derivada segunda? Da exponencial na base A. Quem é? Em x. Derivada segunda. Quem é? Ó, derivada segunda vai ser a derivada dessa função aqui. Tá? Então, aplicando de novo, né, a fórmula, isso dá o quê? Dá A elevado a x vezes o quê? Logaritmo natural de A ao quadrado. É ou não é? E você vai derivar aqui, ó. Fica a derivada de A elevado a x. Tá com? Isso aqui é uma constante. Estou derivando em relação a x. Então fica A elevado a x quadrado logaritmo natural de A. Qualquer que seja o x real. Tá? Agora, observe o seguinte. Como o logaritmo natural de A é positivo se o A é maior do que 1, e o logaritmo natural de A é negativo se o A está entre 0 e 1, tá certo? Lembrando, né? Lembrando, logaritmo natural de x, ó, lembrando, o logaritmo natural de x é positivo se o quê? Se o x é maior do que 1. E o logaritmo natural de x é o quê? É negativo se o x está entre 0 e 1. Então, lembrando desse, olhando esse fato e por causa das derivadas, você vai ter o seguinte, daí você vai ter o seguinte primeiro. A exponencial, a função exponencial de base A, essa função aqui, ela é estritamente crescente se o A é maior do que 1. Porque se o A é maior do que 1, ó, quem é a derivada primeira? A derivada primeira é A elevado a x, que é positivo para todo x real, vezes o logaritmo natural de A, que é positivo se o A é maior do que 1. Então, portanto, a derivada, tá, daí, vou colocar aqui para você, ficar bem claro, a derivada primeira da exponencial de base A em x é o quê? É positivo, qualquer que seja o x real, se o A é maior do que 1. Tá bom?
Logo, a função exponencial de base A é o quê? É estritamente o quê? Crescente em R, tá? Em R, se o A é maior do que 1, tá? Agora, se o A está entre 0 e 1, se o A está entre 0 e 1, a derivada primeira é negativa. Então, você tem derivada da exponencial base A em x é negativa para todo x real, se o A é maior do que 0 e menor do que 1. Então, qual é a conclusão? Qual é? A função exponencial de base A, ela é estritamente o quê? Decrescente no seu domínio, se o A está entre 0 e 1. Se o A está entre 0 e 1. Tá bom? Mas a derivada segunda? A derivada segunda, em qualquer caso, vai ser positiva em todo x real. Tá? Então você tem, ó, a derivada segunda, exponencial na base A, derivada segunda em x, é positivo, qualquer que seja o x real. Não importa se o A é maior do que 1 ou se o A é maior do que 0 e menor que 1. Por quê? Por causa dessa fórmula aqui. Então, logo, qual é a conclusão? Qual é? A função exponencial de base A, ela é o quê? Ela é estritamente... quê? Ela é estritamente o quê? Convexa. Ela é estritamente convexa. Em qualquer caso, tá? Ela é estritamente convexa. Bem, ou seja, o seu gráfico tem concavidade voltada para cima. Qualquer que seja o A. Qualquer que seja o A positivo e diferente de 1. Só há definição para a função exponencial de base A nesse caso. A positivo e A diferente de 1. Ok? Agora, veja o seguinte, ó. Você tem outras coisas. Além disso, você tem o seguinte. Aqui, assenta aqui. Além disso, você tem o seguinte. Quem é o limite da função exponencial de base A em x, com x tendendo a mais infinito? Limite com x tendendo a mais infinito de A elevado a x, ou seja, da função exponencial de base A em x. Quem é isso? Quem é? É o limite, tá, com x tendendo a mais infinito, de quem? De E elevado a x, logaritmo natural de A. Agora vamos considerar o caso em que o A é maior do que 1. Se o A é maior do que 1, logaritmo natural de A é positivo, com x tendendo a mais infinito, isso tende a mais infinito, aí a exponencial tem limite o quê? Mais infinito. Mais infinito, se o quê? Se o A é maior do que 1. Tá? Limite de A elevado a x com x tendendo a menos infinito. É o limite com x tendendo a menos infinito de quem? De A elevado a x logaritmo natural de A. Vamos considerar o caso em que o A é maior do que 1 também. Com x tendendo a menos infinito, A maior do que 1, logaritmo natural de A é positivo, portanto, xln de A tende a
menos infinito. E a exponencial do que tende a menos infinito tende a quê? Zero. Muito bem. Tá? Muito bem. Tá? Isso aqui, se o A é maior do que 1. Agora, limite com o x tendendo a quê? A mais infinito de A elevado a x é o limite com o x tendendo a mais infinito de exponencial de x logaritmo natural de A. Agora vamos considerar o caso em que o A está entre 0 e 1. Se o A está entre 0 e 1, com o x tendendo a mais infinito, como ln de A é negativo, x ln de A tende a menos infinito. Portanto, a exponencial disso tende a quê? A zero. Tende a zero se o A está entre 0 e 1. E, finalmente, limite de A elevado a x, com x tendendo a menos infinito. Isso é o limite da exponencial de x ln de A, com x tendendo a menos infinito. E agora, eu vou considerar o mesmo caso, o A entre 0 e 1. Se o A está entre 0 e 1, com x tendendo a menos infinito, x ln de A tende a mais infinito, porque o ln de A nesse caso é negativo. Então isso dá quanto? Mais infinito. Então com essas informações, você tem como esboçar o gráfico da função exponencial de base A. Tá? Vou pegar aqui, ó. Fazer aqui. Um lado do outro. Função exponencial de base A. Tá? Olha, não esqueça, né? A elevado a x é positivo para todo x real. Tá? Então, essa função, ó, ela é o quê? X e y. X e y. Ela... Para caber os dois, tá? Para caber os dois. Quanto é a exponencial na base A aplicado zero? Tá? Exponencial, não esqueça, ó. A exponencial, qualquer que seja o A positivo, dado A positivo, ó, dado A positivo, A elevado a zero é quanto? É 1. Então, a exponencial no base A é sempre 1. Ou seja, ela passa por esse ponto. E façamos seu gráfico no caso em que o A é maior do que 1. A maior do que 1, a exponencial na base A é estritamente crescente, estritamente convexa. Limite no menos infinito é 0, ela vem daqui. Limite no mais infinito é mais infinito. Então, ela vem subindo. Estritamente crescente. Tá? Isso é o gráfico de quem? De y igual a A elevado a x, se o A é maior que 1. E se o A está entre 0 e 1? Se o A está entre 0 e 1, o seu gráfico é como? Continua passando por esse ponto, pelo 1, só que ela é estritamente decrescente, estritamente convexa, isso tudo no seu domínio. Limite no mais infinito é 0, limite no menos infinito é mais infinito. Então ela vem para cá, e aqui ela faz, então ela vem assim. Aqui é a função exponencial. Isso é o gráfico de quem? De y igual a elevado a x, se o A está entre 0 e 1. Ok? Certo? Agora, perceba que, por causa disso aqui, ó, por causa dessa propriedade aqui, se o A é maior do que 1, e dessa propriedade, se o A é maior do que 1,
e do fato dela ser estritamente crescente, você tem que perceber que a exponencial de base A é injetiva e sobrejetiva. A imagem é todo o... que a imagem é um intervalo. Ela é injetiva, pois ela é estritamente crescente, isso é um fato. Por que ela é sobrejetiva? Porque toda função contínua, é o caso da função exponencial, leva intervalo em intervalo. Então ela leva a reta, que é o seu domínio, em um intervalo, em um subintervalo daqui. Ora, como os limites são mais infinito e zero, né? Então a imagem é o quê? O próprio intervalo. É o teorema do valor intermediário. Não vou fazer o que eu já fiz antes. Esse é o argumento. Veja, o caso em que o A é maior do que 1. Com x tendendo a mais infinito, a elevado a x tem limite mais infinito. Com x tendendo a menos infinito, a elevado a x tem limite zero. Então a imagem cobre todo o intervalo zero aberto mais infinito. Teorema do valor intermediário. É isso que está subjacente, tá? Então, perceba que, vou logo escrever assim,